Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí de novo. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Tô muito contente. Vou esperar vocês irem chegando. Oi, Ana, Bruno, já vou te aceitar juntos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite, Bruna, tudo certo? Boa noite, tudo certo? Que legal. Nossa, que chique. Nunca pensei que eu fosse conversar assim com um deputado na minha vida. Poxa, imagina. Eu que estou muito feliz de estar aqui, coisa boa. É muito bacana teu trabalho e para mim é uma felicidade poder estar falando contigo é mais sobre um tema que acredito interessa ambos aqui e me parece tão importante, né? Então, estou Sim. feliz demais de poder participar. Ah, coisa boa. Então, Bruno, eu queria pedir primeiro para você se apresentar, né, para o pessoal, quem não te conhece, quem não sabe aí do teu trabalho, da tua luta, da nossa, né, representando a gente. Por favor, conta um pouquinho para a gente sobre quem tu é. Perfeito. Bom, meu nome é Bruno, eu sou deputado estadual aqui em Santa Catarina, fui antes vereador em Florianópolis, sou formado em administração e ciências contábeis, sou empreendedor e estou há muito pouco tempo na política, mas resolvi entrar porque estava cansado de assistir de bastidores e ter aquelas ideias que eu acreditava não sendo representadas na política. Então, eu acabei entrando e esbarrei, sem sou um defensor da liberdade, do princípio da liberdade e da autonomia das pessoas e das famílias, e acabei esbarrando sem querer no tema, o tema do homeschooling, da educação domiciliar, esbarrou em mim. Então, Ah, e que legal. quando eu esbarrei nele, eu disse, não, peraí, tá, aqui tem algo que a gente precisa levantar essa bandeira aqui. Então, e desde então venho defendendo antes na Câmara e agora na Assembleia Legislativa a liberdade de escolha, a liberdade de educação. Que legal, Bruno, que legal. E qual foi a tua impressão, assim, de início, conhecendo, né? Imagino que você deve ter conhecido algumas famílias educadoras. Qual foi a tua impressão, assim? A gente tem essa curiosidade, é bem interessante, porque sempre quando a gente conversa com alguém sobre educação domiciliar, surge essa dúvida, assim, né? Como é que você conheceu? Como é que você ouviu falar? Como foi essa reação? Porque é uma coisa diferente, assim, para nós, né? E queria saber então que, né, que você falou que acabou esse tema esbarrando em você e sobre essas impressões que você teve com esse contato com esse tema e com as famílias aí educadoras. Então, sempre foi muito curioso, porque a gente tem muitos mitos sobre a educação domiciliar para quem não conhece. Quem não conhece muito bem tem Uhum. o que eu costumo chamar de literalmente os preconceitos, ou seja, conceitos pré-concebidos sobre a educação domiciliar. E um deles, que é Uhum. muito comum, é justamente o da socialização, né? As crianças Verdade. as pessoas eu acho que acham que eu acredito que muitas pensam que é prisão domiciliar, né? E não educação Aham. domiciliar. Então elas não entendem que não, que essas crianças têm total socialização, enfim. Mas existe ainda muitas pessoas que têm essa ideia. Então eu lembro que eu chamei uma audiência pública para debater essa questão da educação domiciliar e foi muito engraçado, porque apareceu muitas famílias educadoras e muitas Uhum. crianças, as famílias vieram inteiras, não vieram só os pais, né? E Sim. aí foi muito engraçado porque estavam lá as crianças, primeiro, super educadas, e depois eu ainda brinquei quando eu estava lá em cima fazendo a abertura. Olha, eu queria dizer que eu estou muito surpreso aqui, né? Crianças, crianças de famílias educadoras socializando aqui. Olha só, onde já se viu? Olha, Quem iria imaginar, né? E as crianças super lá, além de educadas, super se interagindo, tá? Nenhum problema de interação, de socialização. E foi muito bacana aquela ocasião, que foi uma das primeiras vezes que eu tive contato realmente em peso com as famílias. Apareceram uhum. mais de 100 famílias lá Legal. e foi muito interessante esse convívio, né?
Porque antes eu conhecia uma família de cada vez, e aquele lá foi aquele foi o primeiro evento que teve várias famílias educadoras. Então foi muito bacana. E eu esbarrei Uhum. nesse tema justamente por causa de uma família educadora. Eu era Ah, é? vereador, eu era vereador na época e acabei conhecendo uma família e que os pais eram, inclusive, professores, mas estavam sendo processados porque tomaram a iniciativa de educar os seus filhos, tirar os filhos do colégio e educar os seus filhos. O que era uma situação muito inusitada, porque aqueles pais podiam educar os filhos dos outros, mas não Sim, podiam educar os seus próprios filhos. sem Então, sentido. sem sentido nenhum. E aí eu esbarrei naquilo, e como eu falei, eu sou um defensor da liberdade. Eu acredito que a Uhum. primazia da decisão sobre a família, sobre os filhos, está na família, e não no Uhum. Estado. Não é o Estado que tem que tem que ter essa primazia das decisões, de tomar decisões que são são de características familiares, Sim. são de caráter familiar. E desde então tenho tido muitas experiências positivas. Volta e meia aqui em Florianópolis ou na região é feito algum encontro de famílias educadoras e me Uhum. convidam, aí eu vou. É sempre muito, muito bacana. Que legal, que joia. Fico bem contente. Eu vi na semana passada, né? Você estava falando na live que realmente a luta era essa, assim, né? Que você até nem faria educação domiciliar, não, né? Por enquanto não pensa, mas que lutava para defender justamente essa liberdade, né? E é interessante como as pessoas elas se acostumaram a não ter, né? Ter as suas liberdades cada vez mais tiradas e foram se acostumando e de uma certa forma vivem também com esse medo, né, de denúncia, né? Existe muita perseguição, assim, né? Às vezes com relação às famílias educadoras, né? Ameaça e tudo mais. Hoje mesmo eu recebi na caixinha de pergunta uma seguidora que falou que a própria sogra disse para ela que se ela fizesse educação domiciliar, ela mesma ia fazer denúncia. Então, é bem complicado, assim, né? Como você falou, as pessoas vêm não para ouvir sobre educação domiciliar e querer entender, mas elas já vêm com algum conceito formado de algo que elas não sabem, né? Do que se É, trata, né? Então, existem três coisas aí, eu acho, três grandes problemas, né? Que acho que já passasse por eles, já assim, pincelasse e tocasse por cima em todos eles. O primeiro é justamente literalmente o preconceito, aqueles conceitos que são uhum, pré-concebidos de quem não conhece a prática da educação domiciliar e tira conclusões baseadas no achismo, na sua intuição, o que geralmente é uhum, errado, porque para todo problema complexo, que é uma questão complexa, existe como diz a frase, existe uma resposta simples, clara e errada, né? Então as pessoas tiram conclusões erradas sem conhecer, porque poucas pessoas param para entender. Não, peraí, eu quero entender isso aqui. E aí, quando faz, percebe, não é que eu estava errado. Isso batata. Geralmente é isso que sim, acontece. O outro problema é nós brasileiros. Eu costumo brincar, eu digo que nós temos um monstrinho autoritário, que ele vive aqui do nosso ladinho, do nosso lado. Ele é invisível e ele fica te dando sugestões, assim, ele fica te dando maus pensamentos, assim. E aí as pessoas têm esse monstrinho aqui, às vezes não percebem, não conseguem calar ele, e aí volta e meia as pessoas têm vontade de dizer o que o vizinho delas deveria fazer. E isso é o nosso monstrinho autoritário. Eu não uhum, gosto de algo, então eu não quero que o meu vizinho faça isso. Ora, não gosta de algo? Não faça, mas não queira dizer o que o seu vizinho pode ou não pode fazer. E a terceira coisa é o que eu chamo de naturalização do entorno. Eu conto sempre uma historinha que vinha lá, numa direção vinham dois peixinhos novos nadando, e aí na direção oposta veio um peixe mais experiente. E eis que chega o peixe mais experiente pergunta para os peixinhos: olha, como está a água hoje, senhores? E os peixinhos olham um para o outro e continuam nadando. Dali a um tempo, um peixinho olha para o outro e pergunta: mas o que é esse negócio de água? Que diabos é isso de água? Ou seja, eles naturalizaram
o óbvio, eles não conseguiam mais perceber o que estava no entorno deles. E era impossível explicar para eles o que era água. A gente faz isso com a nossa falta de liberdade. A gente começa a acostumar, não perceber mais Isso. a falta da liberdade. Acha que é normal, natural. E esses são, para mim, os 3 problemas que envolvem, de forma geral, a educação domiciliar. Muito bem colocado. Muito bem colocado mesmo. A gente vai se acostumando, né? É bem sério isso. Agora, com essa questão do Covid, não posso nem falar, nem posso falar sobre essa situação. Adorei a sua publicação sobre o uso da máscara. Volta ali, tudo bem? Enfim, mas sobre esse tema, né, muito interessante da educação domiciliar, que as pessoas às vezes não fazem nem ideia, né, de quantos estudantes tem, quantas famílias tem que praticam já isso. Às vezes as pessoas acham que, mas quem é que faz isso? Isso existe, isso pode. Então, muita gente são essas duas questões, né, com relação a as pessoas terem essa dúvida de poder e achar que porque não é muito falado, não é muito divulgado, então não existe ninguém que está fazendo, né? Mas os números são bastante grandes, assim, né? Apesar de que se imagina que sejam ainda maiores, né? Exato. Na verdade, eu tenho a impressão fortíssima de que os números são muito subnotificados, que nós temos muito mais famílias fazendo do que efetivamente nós temos notícias, porque muitos pais têm medo. Eu percebi isso quando eu propus o projeto, comecei a entrar mais firmemente no tema, a quantidade de mensagens que eu recebi dizendo, olha, Bruno, eu faço educação domiciliar, mas eu não falo para ninguém, não. Porque eu tenho medo de falar e tal, eu tenho medo de dizer, porque posso sofrer algum tipo de perseguição. Gente, que país é esse? Que estado é esse em que a pessoa tem que esconder que educa o seu filho, gente? Nossa, isso é um absurdo! A gente tem que esconder isso. Então, aqui em Santa Catarina, estima-se que existem cerca de 1.000 famílias, só que eu acredito que tem mais. Mas assim, é curioso esse tema, porque uma vez eu estava num evento e um jornalista muito conhecido aqui no estado me abordou e perguntou, Bruno, o que você está fazendo aí com esse tema da educação domiciliar aí? Pô, esse é um tema que quase ninguém faz. Aí eu falei para ele, olha, primeiro, não é verdade. Tem muitas famílias que estão fazendo. E depois, mesmo se fosse uma família só, sendo perseguida no estado, essa não seria uma causa válida, mesmo se fosse só uma família sofrendo? Por acaso essa família deveria sofrer injustamente? E aí eu acho que ele parou de me perguntar sobre a questão da educação domiciliar. Mas, de fato, esse número é subnotificado, acredito que tem muito mais. E muitas famílias gostariam de fazer e não fazem porque tem medo da perseguição. Novamente, o medo nunca é um bom motivo para uma família deixar de fazer alguma coisa. Verdade. De acordo. É verdade, eu também penso dessa forma e acho que as pessoas também poderiam procurar se informar melhor sobre a própria questão da legislação no Brasil hoje, né, com a educação domiciliar, que o STF definiu que não é inconstitucional, né? Então, assim, no geral, as pessoas vêm para mim falando, poxa, mas é ilegal, como é que você lida com isso? Mas assim, calma, né? Não é ilegal e ainda que fosse dito, né, que é ilegal, a gente sabe que não tem como ser ilegal educar os próprios filhos. É alguma coisa muito esquisita de a gente ter que explicar, né? O autor daquele livro do Direito à Educação Domiciliar, agora eu esqueci o nome dele, quem tiver aí vai lembrar, que acompanha, ele é bem conhecido. E ele falou justamente isso, não é normal a gente ter que explicar sobre um direito que é natural, né, dos pais educarem os próprios filhos. A gente não pode dizer que, né, então assim, as famílias precisam conhecer, né? Acho que quanto mais visível ficar esse tema, mais as famílias vão criando coragem, né, para sair e falar. E acontece que muitos casos foram arquivados. Eu estava no site da ANED, né, da Associação Nacional
educação domiciliar, eles têm lá, né, registrado dizendo que até hoje no Brasil nenhuma família foi condenada, né? Então, nenhuma família foi condenada por abandono intelectual, porque não existe abandono intelectual, né? É Então, lógico, é é lógico. o... Mas mesmo assim, muitas famílias, a questão de sofrer a agonia, a aflição de um processo judicial, de ter o inconveniente, de ser importunado pelo Estado, não está certo. Sim. Não é o cidadão que deve viver para prestar contas para o Estado. Ao contrário, é o Estado que deve passar os dias prestando contas para o cidadão. E, de fato, o STF ele declarou que não é ilegal, que bom, legal. Só que mesmo se ele dissesse que é ilegal, estaria errado. Sim. Porque quando um direito natural, quando uma lei é contra um direito nacional, é um direito natural, o que está errado é a lei e não o direito natural. Se nós formos pensar na história da civilização dos últimos 10 mil, 12 mil anos, a regra, inclusive, foi a educação domiciliar. Não foi o ensino tradicional que nós temos hoje. Tanto que, nós olharmos a história aí era supernatural, os tutores, Sim. enfim. Então, isso é um direito natural. Quando a lei ela é contra o direito natural, é a lei que deve ser mudada, né? E algo estar na lei não significa nunca que algo é moral. No Brasil, como nós temos um mindset aqui muito burocrático, nós costumamos Uhum. confundir legal e moral. São coisas totalmente distintas. Para você Sim. ter um caso bem ilustrativo, basta você lembrar que a escravidão era legal, né? Então quer dizer que ser legal não quer dizer que é moral. Perfeito. Bruno, eu queria te pedir que tu explicasse um pouquinho para o pessoal. Muitas pessoas me perguntam, né, com relação a isso, tá? Quais são os passos? O que está faltando para ser legalizado? O que está faltando para que tipo de regulamentação é essa? Como é que eu preciso ir ao estado dizer que eu estou praticando? Eu preciso entrar com processo para poder fazer educação domiciliar? Como é que funciona isso? Na prática, assim, né? Essa questão de legislação. Perfeito. Bom, na minha opinião, não deveria nem precisar de leis, tá? Como eu falei, um direito natural não deveria nem precisar de uma lei dizendo isso. Infelizmente, a decisão do STF foi na direção de que é legal desde que exista uma norma. E é isso que eu fiz. Então tá bom. Se é esse o preço a pagar para que as famílias não sejam perseguidas, ok, Uhum. vamos fazer uma norma. E Santa Catarina é o estado que está mais avançado em produzir uma norma, uma lei que regulamente o homeschooling entre os estados. Atualmente está na Comissão de Educação. Essa Uhum. comissão é a penúltima comissão. Infelizmente, a Comissão de Educação, a relatora, ela é contrária à educação domiciliar, porque ela é ligada ao sindicato dos professores de escolas públicas. Então, ela tem uma posição ideológica contrária e ela mandou esse projeto, no jargão do parlamento, mandou o projeto passear. Ou seja, ela mandou para 13 entidades diferentes, todas que representam o Estado de alguma forma, ou seja, o Sindicato dos Professores, o Ministério Público, secretarias diversas, mandou para um monte de lugar. Essa é a má notícia. E não pediu, aliás, e ela consultou todo mundo lá do Estado, mas não consultou nenhuma entidade que represente os pais. Ou seja, quem não está se manifestando aqui Meu nessa Deus. situação são os pais. Os pais, que são os Não maiores precisa. interessados, não existem. Eles são parte nula no processo, eles não importam. E aí, não perguntou para os pais. Essa é a parte ruim a parte ruim da notícia. A parte boa é que, mesmo na Comissão de Educação, nós temos diversos deputados que são favoráveis à educação domiciliar. Desde que eu propus o projeto, eu me dispus a conversar com cada deputado, explicar um a um, tirar alguns
traz preconceitos, mesmo a gente tira essas coisas da frente, vai mostrando como é que funciona. E hoje nós temos muitos deputados na comissão que são favoráveis. Um outro aspecto positivo é que existe um prazo para a resposta. Então, independente se esse monte de lugar respondeu ou não, existe um prazo para isso. E aí, quando esse prazo se consumar, eu vou começar a exigir que o projeto seja votado. A terceira coisa positiva é que essa comissão é só consultiva. Ela não tem o poder de arquivar o projeto, por exemplo. E passando por essa comissão, ela vai para mais uma, que é do direito da criança ou do adolescente, e aí, plenário. Votando em plenário, nós teremos a primeira lei de liberdade de educação domiciliar no Brasil para os estados. Então, eu estou muito ansioso. Essa é um dos projetos que, para mim, são metas de mandato. Assim, é algo que como eu falei, pode não ser um projeto que afeta 7 milhões de catarinenses, mas não importa. Se isso ajudar 1.000 famílias catarinenses, para mim, eu vou achar que meu mandato valeu e vou ficar muito, muito feliz com isso. Ai, que legal, fico muito feliz, porque realmente não é um tema assim muito popular, né? Não é um tema assim, ter uma coisa boa para a reeleição, homeschooling, na verdade é meio polêmico, né? Aí no começo. Aí é muito engraçado, né? Porque deixa eu contar uma história para vocês de bastidores. Quando eu apresentei esse negócio, mas eu apanhei. Porque todo mundo, e umas bobagens, né? Você quer acabar com a educação tradicional, você quer desempregar professores, você quer que as crianças sejam abusadas. Um negócio assim, um pior que o outro. Aí eu dei, quando eu propus isso, eu passei um mês dando entrevista em rádio, assim, em televisão, tudo em que sério? E eu só apanhando, porque o projeto era chamado de projeto de educação domiciliar. Então, todo mundo com os piores ataques e as coisas mais absurdas. Aí eu falei, quer saber? Eu vou mudar o nome desse projeto. Vou começar a chamar esse projeto de Projeto contra a Perseguição da Família Educadora. Parou 90% dos ataques. Foi só mudar o nome do negócio. Eu falei, não, agora é Projeto contra a Perseguição à Família Educadora. Não é mais projeto de educação domiciliar. E aí, porque assim, contra a educação domiciliar, isso desperta um monte de preconceito. Um monte de gente vai lá e começa a bater. Quando eu comecei a chamar de projeto contra a perseguição, quem é favorável a perseguir família? Né? Quase ninguém. Muito sagaz. Aí eu mudei o nome, parei de apanhar. E é a mesma coisa, gente. Então... É verdade. É muito boa, mas foi muito bom, muito legal. Que as pessoas realmente elas têm esse apego, né, com a linguagem. Existe hoje uma questão forte com a linguagem, né? Então tem certas coisas que é isso, né? É a mesma coisa agora que a gente está vivendo, né? Quem que não quer se cuidar? Quem que não quer cuidar da saúde? Quem que não quer ser prudente? Então, realmente, você foi muito inteligente. E realmente essas famílias precisam, né? Precisa parar essa perseguição, precisa parar. A educação domiciliar precisa ganhar essa visibilidade. As pessoas devem conhecer famílias que praticam, né? Isso eu falo sempre assim, né? Ontem ainda na live com a Ana, que ela está junto comigo, a gente tem um curso sobre educação domiciliar, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre como é importante, além da gente conhecer teorias educacionais, a gente conhecer famílias que praticam a educação domiciliar. Porque ali a gente consegue ver na prática, cai por terra esses mitos de socialização ou de, sei lá, bolha. As pessoas criam abuso, né? Os mais diversos fantasmas aí sobre as famílias. E de repente convivendo, conversando, olhando para a criança, né? Eles conseguem ver que a coisa não é bem assim. E agora que a criança não morde, a criança não faz nada, Sim. que ela brinca, ela joga futebol, ela faz tudo. A pessoa olha assim, mas sério, faz tudo isso? Pois é, a família, a criança normal, a família é normal, gente, não tem nada, é tudo normal, né? Exatamente. Que engraçado, né? Como em tão pouco tempo, uma educação que era
que era a comum, a principal, né, que era a educação domiciliar, de repente virou em pouco tempo, poucos anos, né, poucos, sei lá, uns 100, 200 anos aí que a gente tem escola compulsória desse jeito, assim, né, pelo menos aqui no nosso país ainda. De repente virar alguma coisa que a educação domiciliar é o estranho, né? É o esquisito e não pode ser tolerado, né? Tem que ir atrás, tem que processar, tem que ter denúncia. Imagina ter uma denúncia. Vou denunciar um pai porque ele tá. Então, realmente, enfim. Eu queria perguntar aqui, né? Que tem que perguntar das Bora! perguntas. É o seguinte. Qual é a sua perspectiva assim, sobre esse projeto de lei? Você acha que vai dar pé? Tem esperança para as famílias? A gente pode ficar animado? O que, que a gente poderia fazer para ajudar? Eu arriscaria dizer que se fosse para plenário hoje, nós aprovaríamos esse projeto. Os deputados, acredito que estão muito conscientes do projeto, também eu incomodo, toda semana eu falo do tema, então eu acho que muitos vão votar só para eu parar de incomodar, eu acho, para se livrar de Legal. mim falando do tema. Mas, brincadeiras à parte, eu acredito que hoje a maior parte dos deputados eles estão conscientes da necessidade, Uhum, sabem que não é nada de ataque à educação tradicional, nada uhum, disso. É só para parar de perseguir as famílias educadoras. Até porque eu vivo dizendo para eles, senhores não têm o menor poder de impedir qualquer família em Santa Catarina de fazer educação domiciliar. Vocês não uhum. têm esse poder, porque as famílias estão fazendo já. O Sim. único poder que vocês têm é de atrapalhar ou não a vida dessas famílias. Se É. nós aprovarmos o projeto, nós vamos parar de atrapalhar essas famílias. Se nós Uhum. aprovarmos o projeto, nós vamos tirar essas famílias da marginalidade. Mas nós não vamos Verdade. conseguir impedir ou permitir alguém de fazer. Não é isso que está em jogo. E a maior parte Uhum. já entendeu isso. Então, acredito que hoje nós teríamos boas chances. O nosso Uhum. desafio é conseguir fazer esse projeto chegar até o plenário. E agora, o Uhum. que está acontecendo é que, como eu falei, esse projeto foi dar uma volta aí em 13 lugares diferentes. Eu vou cobrar o prazo para que, se ele não for respondido, para que ele seja pautado mesmo sem a resposta, né, desse Uhum. monte de entidade. Eu acredito que as Uhum. famílias podem sempre conversar, ficar de olho na comissão que ela está Uhum. agora, que é a da educação, e falar Legal. com os deputados que fazem parte da comissão. Explicar, tirar Uhum. dúvida, de forma sempre Uhum. muito educada e cordial, porque para Uhum. não alienar o deputado, para ele não, enfim, não criar nenhuma exposição, que isso não é bom, mas é Uhum. conversar, explicar, dizer, olha, eu sou um pai, uma mãe educadora, Ah, e legal. hoje a gente precisa fazer isso. E depois, na Uhum. próxima comissão, a mesma coisa. Comissão de Uhum. Direito da Criança e Adolescente, fala com o presidente da comissão, fala com os Uhum. deputados, explica, tira Uhum. dúvida, mostra a sua Uhum. necessidade. Se você não grita, em política é assim, se você não grita, ninguém sabe que você tem dor. Então Uhum. exponha a sua aflição. Uhum. E aí a gente pode fazer isso através de e-mail ou de que forma que a gente poderia fazer isso? Olha, e-mail é útil, é bacana, é bom mandar, mas hoje em dia simplifica. Rede social. Rede Rede, social? rede social. Eu, por exemplo, quem vê os e-mails que eu recebo acaba sendo a minha equipe. Agora, minha rede Uhum. social, eu sempre vejo. Eu abro meu Ah, celular, vejo meu Instagram, meu Facebook, enfim. Então, vale a pena. uhum. Como eu falei, uma Legal. abordagem educada é sempre válida. Uhum. Beleza. Eu queria responder algumas perguntinhas do pessoal aqui, podemos? Claro, vamos lá, vamos embora. Vamos ver o que que o pessoal perguntou. Gente, se vocês quiserem mandar dúvidas, teve uma que surgiu por enquanto a gente começou a live. E aí, o pessoal tem essa pergunta muito, assim, recorrente, Bruno. No Brasil, o homeschooling já é legalizado? Então, explica aí como um deputado, porque às vezes a gente falando, né? Conta aí para o pessoal sobre essa questão aí da legalização. Novamente, assim, primeiro vamos dizer que ser legalizado não significa que
porque as pessoas confundem o legal. O Brasil é um país curioso, né? Até a gente usa até o termo legal como algo bom, positivo, até descolado, né? Por quê? Porque a gente tem, como eu falei, o nosso mindset muito burocrático. Traduz a expressão legal para o inglês. Vai falar isso para um americano. Ah, isso aqui é muito legal em inglês. Ele não vai entender o que legal, o que você está falando. Mas aqui legal é sinônimo de coisa positiva. Então, eu quero dizer o seguinte, que ser legalizado ou não, não quer dizer que homeschooling é certo ou errado. Não é isso. Isso apenas significa que existe uma norma jurídica, existe uma legislação, uma normativa para essa matéria. Homeschooling hoje não existe lei federal para ele. Ele está em tramitação no Congresso Nacional uma lei. Existem leis estaduais também, projetos de leis estaduais. Em Santa Catarina, que foi o primeiro, Rio Grande do Sul, que veio na sequência. Temos também em Minas Gerais sendo proposto. Em alguns outros estados existem também leis. A lei, ela só quer, a lei do homeschooling, ela só quer garantir um direito que já existe, que é o direito natural a educar os seus filhos. Na minha opinião, isso é um direito natural e a lei ela só quer fazer isso, só quer proteger esse direito, para que o Estado não incomode a família que resolveu fazer. Então, se é legal, bom, a resposta para isso é que não existe ainda uma lei. Mas se é certo, é certo. Legal. Ah, viu? Viu? Ai, que bom. Não. É muito nosso isso, é muito nosso. É verdade. Tanto que a hashtag que a gente quis colocar no ano passado, né, quando estava para ser votado no STF, era homeschooling é legal. Para trazer essa simpatia, entendeu? Essa coisa para o homeschooling. E também, ao mesmo jogar com isso, né? Sim. Jogar com essa palavra. Joia, tá. Acho que é muito importante ficar bem frisada essa questão da liberdade, assim, né? De os pais saberem que defender essa liberdade é uma coisa importante, assim. Defender a liberdade é alguma coisa importante, né, Bruno? Mais que importante, é nosso dever. Nós temos o dever moral de lutar contra tudo aquilo que tolhe a nossa liberdade, que invade a nossa casa, a nossa propriedade e nossa família. Joia. Então tá, eu tava procurando aqui as perguntinhas, mas eu acho que era isso. Bastante gente comentando aí, fiquei bem feliz com a participação de todo mundo, bastante gente fazendo comentário, coisa boa. E outra coisa, assim, desde que eu entrei que eu tive um contato maior com as famílias educadoras, tem sido uma experiência fantástica, assim, porque famílias, uma mais incrível que a outra, assim, muita gente bacana e me receberam, mesmo eu não tendo filhos, mesmo eu sempre dizendo que provavelmente eu não conseguiria fazer educação domiciliar, me receberam sempre com muito carinho e isso tem sido fantástico, assim, eu sou um fã hoje do meio educador domiciliar e defendo com mais vontade ainda depois de conhecer mais a fundo, assim, ainda. Então, tem sido muito, muito bacana isso tudo. Agradeço mesmo pela forma como todos me receberam aqui. Eu digo, eu sou quase um intruso, porque nem filho tenho, né? Mas... Imagina, a gente que agradece muito, Bruno. Olha, queria agradecer, né, pela tua coragem em defender alguma coisa que é tão... não é simpática, assim, né? Alguma coisa diferente que as pessoas não conhecem tanto, como você falou, né? Tem tanta dificuldade por aí, tendo que mudar o nome, entrar com outra cara. Então, assim, muito obrigada pela tua coragem, acima, né? Colocando aí essa pauta acima até de qualquer interesse, assim, né? No teu cargo, na tua posição. Então, te agradecer muito também por estar aqui com a gente hoje. E, né, participando, explicando. Olha, muito obrigada, viu? Foi muito importante para nós, acho que para todas as famílias que tem essa dúvida, tem esse fantasma. É sempre bom receber essa injeção, assim, né, de ânimo, tá bom? Obrigadão. Eu não tenho nem dúvida, gente, para finalizar, não tenho nem dúvida que isso, uma hora ou outra, e vai ser em pouco tempo, vai ser logo ali na frente, isso vai ser mudado no Brasil.
que nós vamos vencer essa batalha. Sabe por quê? Porque a gente está certo. Porque a gente está do lado certo. Nós não estamos defendendo nada errado, nada imoral. Nós estamos defendendo algo que é um direito natural, que é algo que faz parte dos direitos que o homem nasce com esses direitos. Né? O homem como uma espécie, o homem, a mulher nasce com isso. Então nós vamos conseguir. E muitas pessoas que não conhecem a educação domiciliar, elas têm muitas dúvidas. Mas eu geralmente eu tiro essas dúvidas, eu começo a esclarecer essas dúvidas quando eu entro no debate dizendo, gente, o maior interessado pela educação de uma criança é quem? É um burocrata do MEC para qual a criança é só um número ou é o pai e a mãe dessa criança? O maior interessado na educação dos filhos são os pais. Exato. Porque conhece, porque tem esse amor pelos filhos. Então, o pai negligente, pelo contrário, o pai negligente, a opção mais fácil para um pai negligente não é fazer educação domiciliar. Até Exato. porque o pai educador, ele muda toda a sua vida para poder dar educação para os seus filhos. Ele muda a sua rotina, a sua agenda, o seu dia a dia. Esse pai que faz educação domiciliar, ele faz a opção pelo mais difícil. O pai negligente, o que ele faz é literalmente depositar a criança para o Estado, em uma escola. Esse é o pai negligente. Não estou falando que o pai que matricula seu filho numa escola tradicional é negligente, mas o pai negligente, a opção mais fácil para ele é se livrar do problema. É se livrar do problema. Deposita a criança numa escola, não vai em reunião de pais e professores, não vê agenda, não se interessa pelo aprendizado, não vê o boletim. O pai negligente, ele não vai mudar a sua vida para educar o seu filho. Então, vamos pensar pela lógica da ação humana. O pai que resolve, a mãe que resolve mudar a sua vida para educar os seus filhos, vocês podem ter certeza, não vai ser esse pai que vai negligenciar, que vai abusar, que vai fazer qualquer ato negativo para os seus filhos. Eu tenho muita certeza disso. Com certeza, com certeza. É até interessante de pensar. Eu sempre comentava com o Pedro, a gente morou 3 anos, quase 4 no Rio de Janeiro. E saindo assim, né, da nossa casa ali de carro, parava no sinal, tinha um monte de criança, pé no chão, vendendo bala, tudo mais. E a gente ficava sempre se perguntando, né? Cadê o conselho tutelar para essas crianças? Às vezes, o conselho tutelar quer vir atrás de quem? De nós, que a gente está ensinando as crianças e esses pais, né? Então, assim, essa sua fala foi ótima, foi muito bem colocada. É o caminho mais difícil. Muitos pais têm que diminuir até, muitas vezes, o padrão de vida, porque o pai e a mãe trabalhando fora, ganhando um bom salário, né? Muitas vezes a vida fica muito mais confortável do que o pai tendo que diminuir o padrão, né? Um dos dois só trabalhar, porque vai exigir que ou trabalhe ou deixe de trabalhar, ou trabalhe menos horas, porque essa criança vai ter que ficar com alguém. E alguém vai ter que estar com ela, né? E geralmente a mãe, né? A mãe tem mais essa questão e vai acabar abrindo mão. Então, assim, é o caminho mais difícil. Não é lógico, né? Dizer que vai ser abusar, a criança, né, vai sofrer abuso, são famílias que vão abusar e tudo mais. É bem, assim, sem sentido, né? E eu achei muito legal que você tocou também nessa questão de, né, lá no início a gente tocou um pouquinho na questão da socialização. Hoje mesmo eu estava falando, né, aqui no Instagram sobre isso, sobre como a gente, educando em casa, pode estar se relacionando mais, né, pode estar mais próximo dos nossos filhos, pode estar mediando muito melhor o relacionamento que eles têm com outras pessoas. E fico muito feliz de você ter podido ver, né? Ninguém te contou, você mesmo pôde ver essas crianças lá, junto com as famílias unidas, né? Isso é uma outra questão que eu conversei ontem com a Ana aqui na live, dessa quebra do vínculo familiar, né? Então, de repente, as crianças que já não são mais da família, mas passam a maior parte do tempo fora de casa, acabam tendo essa fidelidade, muitas vezes, para fora do lar, ao invés de ter para dentro, né? Como é rico, assim, né? Essa questão da educação domiciliar, e eu fico muito feliz de você ter
se engajado nessa nossa luta e ajudado, né, a gente dessa forma. Tenho certeza que muitas famílias aqui vão sair felizes, entusiasmadas, com mais força até para conversar, né, com os parentes que estão falando que vai ter denúncia, que não vai ter. Vão poder ficar mais calmos, né? Exato. E, gente, nossa, e tomara que os parentes fiquem mesmo, porque educação, olha só, o amor faz a opção pela educação domiciliar. Qualquer sentimento negativo não vai resultar em educação domiciliar. Não vai ser essa opção lógica. Assim, a gente tem que pensar pela lógica da ação humana, né? O Sim. amor é um incentivo para a educação domiciliar. Não estou falando que o amor também não pode levar a matrícula numa escola. Mas o que eu estou dizendo é que um sentimento negativo de violência, de abuso, não leva à lógica da educação domiciliar. Porque a educação Uhum. domiciliar é problema, é trabalho, Uhum. é uma dedicação. Então, essa pessoa que quer abusar, ou que quer. Uhum. Primeiro que isso não é um pai, né? Isso é um criminoso. Começa por aí. Sim. E aí ele vai ser um criminoso independente da modalidade que Uhum. o filho está estudando. Não vai também ser a escola Uhum. tradicional que vai mudar isso. Então, esses medos a gente tem que tirar e entender e respeitar a educação domiciliar como uma opção justamente de amor. Assim. É por isso. Uhum. O pai ama e quer dar uma educação que ele julga mais Uhum. apropriada. E vai resultar na educação domiciliar. No Uhum. meio entre esse amor e a decisão pelo homeschooling não cabe abuso, violência, alienação, nada disso. Então eu Sim. espero realmente que os parentes dessa pessoa consigam entender isso, que é uma opção Uhum. pelo amor. E eu vejo muita gente, eu já falei isso em plenário lá na Assembleia Legislativa, que é curioso, que às vezes eu Uhum. vejo alguns militantes alguns políticos fazendo discursos inflamados em defesa da tolerância por certas minorias, e eu acho Uhum. corretíssimo, realmente, eu defendo o mundo tolerante, mas aí excluem desse Sim. discurso de tolerância as famílias educadoras, que são uma Uhum. minoria também. Uhum. Então, ou seja, Engraçado. se é para ser tolerante com as minorias, vamos também Uhum. utilizar esse discurso de tolerância com as Uhum. famílias educadoras, porque Uhum. está faltando. Exatamente, perfeito, muito bem colocado. E que assim, provavelmente essa minoria vai continuar assim, apesar de, né, o número ser subnotificado, vai continuar sendo minoria, porque a maioria das pessoas ainda continuará optando pela educação na escola tradicional, né, que gosta, tem uma questão afetiva com a escola. Né, todos nós frequentamos, muitos, né, a maioria de nós frequentamos a escola, fomos felizes lá, tivemos nossos momentos e, enfim, a maioria das pessoas vai continuar. A educação domiciliar não é para todos, não vai ser obrigatório para todos, não vai acabar com a escola de forma nenhuma, né? Mais de 60 países no mundo fazem educação domiciliar e nem por isso a escola acabou, né? Pelo contrário, a escola continua pública, privada, mas com essa liberdade para as famílias que querem educar em casa, poderem viver livremente, não ter tanta dificuldade, né? Eu tava até as provas, né? Muita gente pergunta sobre essa questão da prova para poder ingressar na universidade e tudo mais. As provas hoje são realizadas por faixa etária. Poxa, como seria legal se as crianças não precisassem ficar esperando 1, 2 anos já sabendo para poder entrar na universidade, né? Então seria realmente bacana e não é o fim da escola, não é o fim dos professores, pelo contrário, os professores têm muito mais, um lugar a mais para os professores É um trabalharem. mercado que se abre, né? Imagina. Exatamente. É um mercado que se abre para os professores, é um mercado que se abre para as famílias educadoras que podem vender material, vender, né, várias coisas. Então, assim, realmente é um ambiente que é muito frutífero, é muito fértil. E, gente, que país nós queremos? Se nós aceitarmos um país que pode tomar as decisões pelos nossos filhos, o que vem depois? Né? O que vem depois? Qual é a próxima? O que mais o Estado pode fazer no Brasil? Se pode tomar decisões sobre sobre os nossos filhos, né? O que mais a gente vai permitir? Por isso eu digo,
defender. Como eu nem faço educação, eu Uhum. nem tenho filho, talvez eu nem faria, mas é um dever moral nosso se nós quisermos ser livres, assim, porque o que vem depois me preocupa, né? O que mais Uhum. que a gente vai permitir, né? Se a gente já Uhum. permite que ele entre no centro da nossa família, qual é o próximo passo? Isso me preocupa bastante. E muito Exatamente. obrigado pela oportunidade de conversar tanto. A gente acabou alongando um pouquinho, mas eu agradeço demais a oportunidade. Muito bom bater esse papo. Eu que agradeço muito, Bruno, em nome de todas as famílias de Santa Catarina. Ai, como a gente precisa, né? Precisa disso. A gente tá contigo. Obrigada por representar a gente, mesmo sendo minoria. Obrigada por estar lutando, se indispondo às vezes, né, com algumas pessoas. Pela sua coragem, a gente te agradece muito, tá bom? Imagina, eu Obrigada agradeço. demais. Tá Obrigado, bom? gente. Boa noite para todos Boa vocês. noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agradeço pela oportunidade. Tchau, tchau.